Desejando desde já o bom sábado a todos os meus irmãos e irmãs que estão ligados por Zoom a este programa, queria fazer como faço sempre, que é fazer um sumário, um resumo daquilo que vamos estudar hoje. Então, hoje é a ação dos espíritos do mal, é esse o título do capítulo que vamos estudar, e ele está dividido em três partes. Primeiro, fala-se dos anjos de Deus, do seu ministério, da sua origem. Depois, fala-se dos espíritos do mal, também da sua queda, da sua origem e da sua ação nos tempos do Novo Testamento. Em seguida, passamos para a estratégia de Satanás atual e o seu ataque à verdade. E, finalmente, terminamos com a segurança e a certeza da proteção divina. A proteção que Deus quer dar aos seus filhos, que são fiéis e que é uma proteção inexpugnável. Então, vamos avançar para o estudo de hoje. Primeiro, falando dos anjos de Deus. A ligação entre o mundo visível e o mundo invisível, o ministério dos anjos de Deus e a atuação dos espíritos do mal são realidades claramente reveladas na Bíblia e estão inseparavelmente entretecidas com a história humana. Hoje há muitos que não creem na existência de espíritos malignos e consideram os anjos de Deus como sendo espíritos de homens mortos. Ou seja, que as pessoas morrem e tornam-se em anjos, transformam-se em anjos, ao serviço de Deus. Mas isto não é verdade. Nós sabemos que antes da criação do homem, já os anjos existiam. Quando a terra foi criada por Deus, Job 38, versículo 7, diz-nos que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Portanto, está aqui a fazer uma referência clara à alegria dos anjos quando Deus fez a criação da vida na terra. Portanto, depois da queda, também sabemos que depois da queda do homem, foram enviados anjos para guardarem a árvore da vida, muito antes de ter morrido qualquer ser humano. Ou seja, o que Emmanuel quer aqui apresentar claramente é que os anjos que estão ao serviço de Deus não são as almas de seres humanos caídos que se salvaram e foram para junto de Deus e estão ao seu serviço, e portanto ela está diretamente a ir contra a doutrina espírita do seu tempo, que é ainda a doutrina espírita do nosso tempo, de que os seres humanos que morrem e se tiverem boas relações com Deus, o Espírito Supremo, entram ao serviço dele segundo o seu plano. Ellen White rejeita claramente essa tese, essas ideias, essa teoria, e mostra que os anjos já existiam e são referidos na Bíblia como agindo antes da criação do homem. Portanto, não são homens mortos ou mulheres mortas que incorporam os anjos, que incorporam as hostes dos anjos de Deus. Sabemos também que os anjos têm uma natureza superior à do homem, e sabemos isso porque o salmista diz-nos que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, no Salmo 8, versículo 5. A Bíblia também nos informa sobre o poder, a glória, o número dos anjos de Deus, a sua relação com o governo de Deus e a sua relação com o plano da redenção. E eu aqui queria citar alguns textos da Bíblia, começando por Hebreus, deixa-me ver, Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz, falando dos anjos, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, os anjos aparecem aqui incorporados na ação de Deus, no seu plano de salvação da humanidade, e eles estão ao serviço de Deus para serem ministros, para auxiliarem aqueles que herdarão a salvação. Ou seja, se tudo correr pelo melhor, se formos fiéis até ao fim, está a falar de nós. Portanto, os anjos são ministros para nos ajudarem, para ajudarem todos aqueles que são objetos do plano da salvação de Deus. Depois, no Salmo 103, nos versículos 19 a 21, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor.
Então nós vemos aqui os anjos como estando à disposição de Deus, anjos seus magníficos em poder, portanto, seres muito poderosos, espirituais, que cumprem as ordens de Deus e obedecem à voz da sua palavra. Depois, outro texto interessante que nos ajuda a pensar no ministério dos anjos é Apocalipse 5, versículo 11, em que fala-nos do número de anjos ao redor do trono de Deus. Diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Portanto, nós temos aqui uma referência clara ao grande número de seres celestes, angélicos, que estão ao serviço de Deus. E, finalmente, para reforçar esta ideia, o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 10, que descreve o trono de Deus, a sala do trono de Deus, e fala do trono de Deus, e diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele, ou seja, diante do trono de Deus, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Nós aqui vemos milhões e milhões de anjos que estão dentro do lugar santíssimo do templo celestial, a acompanhar e a assessorar o juízo investigativo que Deus está a realizar para saber quem são aqueles que vão herdar, que são dignos de herdar a salvação que Deus quer dar em nome, pelo sacrifício de Jesus. Portanto, estes são alguns textos que a Bíblia nos indica sobre o número, o poder e a glória dos anjos de Deus e da sua relação com o governo de Deus e com o plano da salvação. Lembrem-se que, como eu já disse, estes anjos são magníficos em poder. O anjo que apareceu no sepulcro do Salvador, quando a ressurreição de Jesus, tinha o aspecto de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. É a citação de Mateus 28, versículos 3 e 4. E ele era tão poderoso e o seu aspecto era tão extraordinário que ele aterrorizou os soldados romanos e estes caíram como desmaiados diante dele. Mas temos outra noção do seu poder, do poder dos anjos no Antigo Testamento. Em 2 de Reis, capítulo 19, versículo 35, que diz-nos que quando Senaqueribe, o rei da Assíria, ameaçou destruir o reino de Judá, um anjo do Senhor destruiu o exército assírio, que era composto por muitos milhares de homens. Também nós sabemos que os anjos são enviados por Deus em missões de auxílio aos filhos de Deus. Eles estão ao serviço dos seres humanos nesta aplicação do plano da salvação que Deus decidiu instaurar neste planeta. Então, nós sabemos que, por exemplo, os anjos apareceram a Abrão, resgataram Ló de Sodoma, acompanharam Eliseu e fizeram-no recuperar forças quando ele ficou desanimado diante da ameaça de Jezabel. Foram protetores de Eliseu quando ele estava cercado pelos exércitos da Síria. Acompanharam o ministério profético de Daniel e protegeram na cova dos leões. Libertaram Pedro da prisão. Protegeram Paulo no seu ministério. Falaram a Cornélio para que chamasse Pedro para lhe anunciar o Evangelho. E poderia dar muitos outros exemplos da Bíblia em que os anjos estão a agir em prol da salvação dos seres humanos e em obediência aos desígnios de Deus para a humanidade estabelecido pelo plano da salvação. Nós chamamos também que um anjo da guarda é atribuído a cada seguidor de Cristo. Estes anjos resguardam os justos do poder do maligno. O próprio Satanás o reconhece quando disse a Deus, em Job, capítulo 1, versículos 9 e 10. Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? Portanto, está aqui a ser dito claramente que Job estava sob a proteção de Deus. E era por isso que ele era tão próspero. O modo como Deus protege o seu povo é exposto nas palavras do salmista, no Salmo 34, versículo 7, em que está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Disse Jesus falando daqueles que creem nele, em Mateus 18, versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus
sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Ou seja, os anjos designados para ministrar em favor dos filhos de Deus têm sempre acesso à presença divina. E assim, deste modo, é assegurado ao povo de Deus, exposto ao poder e à maldade de Satanás e em conflito com as hostes do mal, a proteção incessante dos anjos celestiais. E esta proteção é realmente necessária. Se Deus concede aos seus filhos esta proteção, é porque existem poderosos agentes do mal em ação neste mundo. Esses agentes do mal são os espíritos do mal ou os anjos caídos. E vamos falar um pouco sobre a sua ação neste mundo, neste momento. Segundo a Bíblia, os espíritos do mal, inicialmente criados santos por Deus, eram iguais em natureza, poder e glória aos santos anjos que são agora os mensageiros de Deus. Para se descobrir um pouco mais sobre a origem do mal neste planeta e no universo, eu recomendo aos meus irmãos e irmãs que vejam ou que revejam o programa de há 15 dias ou há 3 semanas sobre a origem do mal. Estudamos aí a origem do mal no céu, na rebelião de Lúcifer, que arrastou consigo 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu. Ora, tendo sido expulsos do céu depois de caírem em pecado, os anjos caídos uniram-se para desonrar Deus e destruir o homem. Unidos a Satanás na sua rebelião, eles têm cooperado com ele ao longo das eras na sua guerra contra a autoridade divina. A história do Velho Testamento faz algumas menções ocasionais à existência e à ação dos anjos caídos, mas foi durante o tempo em que Cristo esteve sobre a terra que os espíritos malignos manifestaram o seu poder de modo mais evidente. Cristo tinha vindo para dar continuidade ao plano da salvação da humanidade e Satanás decidiu reafirmar o seu direito de controlar a terra. Ele tinha sido bem sucedido em estabelecer a idolatria em toda a terra, exceto na Palestina. E foi este território ainda não controlado por Satanás totalmente que Cristo veio para dar seguimento ao plano da salvação. Foi então que se deu o confronto de dois poderes rivais, cada um dos quais reclamando a supremacia e a obediência da humanidade. Cristo veio trazer a salvação aos homens, e as hostes das trevas viram que se a missão de Cristo fosse bem sucedida, o seu domínio sobre os homens em breve findaria. Assim Satanás reagiu como um leão acorrentado, exibindo desafiadoramente o seu poder sobre o corpo e sobre a mente dos homens. Por isso, no tempo de Cristo, nós vemos nos Evangelhos a ação dos espíritos malignos com poder, tentando dificultar a obra de Cristo e tentando mostrar o controlo, ou o suposto controlo, que eles teriam sobre os seres humanos. Basta lembrar-nos de 2 exemplos, entre muitos outros. Estou-me a lembrar dos endemoniados de Gadara, que Cristo libertou e restituiu à saúde mental e enviou para serem suas testemunhas na Decápolis. E também lembro-me da filha da mulher Sirofenícia, uma mulher que não era israelita nem judia, mas que suplicou a Cristo que libertasse a sua filha do poder do demónio e foi atendida. Em todos estes casos e em muitos outros, Cristo dirigiu-se ao demónio como sendo uma entidade inteligente, ordenando-lhe que saísse da sua vítima. Este poder exibido por Cristo admirava os seus contemporâneos. Em Lucas 4, versículo 36, está escrito o seguinte: E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Esta era a admiração das pessoas do tempo de Jesus perante o poder que ele tinha de exorcizar o corpo e a mente daqueles que estavam sob o domínio dos anjos do mal. E realmente nós sabemos que muitas vezes Cristo era reconhecido por esses anjos malignos que atormentavam os seres humanos. Eles conheciam bem quem era Cristo. Ele era conhecido dos demónios porque Cristo tinha sido o seu comandante no céu. Eles sabiam bem com quem estavam a lidar e por isso a obediência estrita que demonstravam quando Cristo exorcizava a sua presa, libertando o homem ou a mulher em questão do domínio dos demónios que o atormentavam.
Mas o poder de Satanás não se revelava apenas pelas possessões demoníacas. Alguns, para poder obter poder sobrenatural, acolhiam de bom grado a influência satânica. Temos 2 exemplos no Novo Testamento: o caso de Simão Mago e o caso de Elimas, o feiticeiro. Os 2 casos são referidos no livro de Atos dos Apóstolos. Atualmente nós temos a reprodução destes 2 casos na nossa vida cotidiana. Basta querer procurar um pouco. Estou a falar dos médiuns atuais, dos cartomantes, dos leitores da sina, dos astrólogos e todos aqueles que lidam com os demónios de Satanás, ainda que não saibam que estão a lidar com as forças do mal. Eles são enganados, mas são também enganadores. Mas há grupos satânicos que não são enganados e que conhecem o que estão a adorar e a servir. Estou-me a lembrar do testemunho do nosso irmão Roger Morneau, um irmão adventista canadiano que escreveu um livro chamado Viagem ao Sobrenatural, que eu recomendo a todos os meus irmãos e irmãs, em que ele relata a sua experiência com o mundo espiritual das trevas e a maneira como conheceu um grupo de pessoas bem colocadas na sociedade canadiana que adoravam os espíritos de Satanás visivelmente, sem enganos nenhum, sabendo o que é que estavam a adorar. Mas este é um testemunho muito poderoso que eu recomendo aos meus irmãos e irmãs, mas sobre o qual não posso falar mais aqui. Não temos tempo. Mas então, vendo a ação e o ministério dos espíritos do mal entre a humanidade, qual é a estratégia atual de Satanás? O que é que ele tem em mente? Os que negam a existência de Satanás e dos seus anjos estão em grande perigo de serem influenciados pelos espíritos do mal. Estes ganham assim uma grande vantagem sobre eles. Muitos seguem sugestões satânicas pensando que estão a seguir os ditames da sua própria sabedoria. É por isso que nestes últimos dias, em que Satanás deve trabalhar com grande poder para enganar e destruir, ele espalha no mundo ocidental a crença de que não existe. É política sua esconder-se, velar a sua forma de operar. Mas não é o caso do terceiro mundo. Isto é sobretudo o caso no mundo ocidental, no mundo da Europa e da América do Norte, da Austrália e da Nova Zelândia, países dominados pelo secularismo, pela rejeição da religião cristã, na verdade são considerados já países pós-cristãos. Mas no caso do terceiro mundo, do mundo em desenvolvimento, como os países da África, da América do Sul ou da Ásia, ainda há casos claros de possessão e de feitiçaria em que Satanás age com todo o seu poder, sem estar mascarado, sem estar disfarçado, abertamente. Mas, como eu já disse, não é o caso, na maioria dos casos, não é o que acontece na Europa. Na Europa ele tem uma estratégia diferente, tem uma estratégia de ocultação, de disfarce, usa o mito de que ele não existe. Na verdade, não há nada que Satanás mais tema do que ser desmascarado. Para melhor disfarçar o seu caráter real e as suas intenções, ele promove a sua representação como um ser humano, meio animal, meio humano, que suscita a incredulidade e o desespero. Ele fica satisfeito que o seu nome seja usado no gozo por aqueles que se julgam inteligentes e bem informados. É precisamente porque ele se mascara tão bem que se coloca no Ocidente, na Europa, na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia, nos países dominados pelo secularismo, como eu já disse, é porque ele se mascara tão bem que se coloca no Ocidente a questão: existirá um tal ser? Será que um ser, tal como é descrito na Bíblia, e que é caracterizado como um ser espiritual, maligno, que atenta contra a liberdade e contra a vida humana, será que ele existe? Essa é a pergunta que muitos seres humanos no mundo ocidental fazem. No entanto, a evidência do seu sucesso, a evidência é evidente no seu sucesso, que as teorias que desmentem o direto testemunho das Escrituras estejam a ser tão bem recebidas no mundo religioso. Ou seja, é evidente que ele está a ser bem sucedido, pelo menos no mundo ocidental, que as teorias sobre a sua inexistência contra o testemunho direto das Escrituras sejam também recebidas.
e não só teorias sobre a sua inexistência como ser pessoal e espiritual, o ser Satanás, mas também teorias que ele inventa para enredar os homens e para os levar a afastarem-se da verdade bíblica. Estou a pensar na teoria da evolução, por exemplo, na área da ciência, que é uma invenção satânica para pôr em questão a existência de um Criador, de um Deus Criador, que está na origem da vida, da Terra tal como nós a conhecemos hoje, e que está na origem do universo tal como nós o podemos estudar hoje. A teoria da evolução tornou-se o sustentáculo ideológico da mundividência ocidental, ou seja, da visão do mundo que a maioria das pessoas no Ocidente tem e que é continuamente reforçada pelos meios de comunicação, pelas escolas, pelas universidades, pela cultura em geral. Esta teoria, a teoria da evolução, tornou-se o fundamento do combate contra o teísmo, a doutrina filosófica e teológica que afirma a existência de um ser criador, de um Deus criador, tal como revelado nas escrituras sagradas da Bíblia. Outra doutrina que é invenção da mente de Satanás, mas na área da religião, da teologia, é o antinomismo, ou seja, a teoria de que a lei de Deus foi abolida na cruz por Cristo e, portanto, já não está em vigor, o que significa que o quarto mandamento dessa lei, que ordena a celebração do sábado, também já não vigora. Esta teoria antinomista contra a lei de Deus, contra a sua existência, contra o seu vigor, contra a sua atualidade, é uma realidade também entre muitos cristãos, nomeadamente cristãos evangélicos, que se afastaram da verdade bíblica sobre o poder e a vigência da lei de Deus, da lei dos 10 mandamentos. Estas são duas teorias, a teoria da evolução e a teoria antinomista, uma na área da ciência, outra na área da teologia, que podem ser apresentadas como casos de sucesso de Satanás como enganador dos seres humanos. Mas ele tem muitas outras teorias que seria despreciando lembrar aqui. O que é verdade e que temos de ter presente é que o poder e a malícia de Satanás e das suas hostes poderia justificadamente alarmar-nos se não se desse o caso de podermos encontrar proteção no poder superior de Cristo. No nosso dia-a-dia, nós protegemos a nossa casa com fechaduras para guardarmos a nossa propriedade e a nossa vida do ataque e da ação de homens malignos que podem procurar fazer-nos mal ou apoderarem-se dos nossos bens. Por isso usamos fechaduras inteligentes, cadeados, sistemas de proteção, videoproteção, videovigilância, enfim, uma série de sistemas. E confiamos na ação da polícia para nos proteger de pessoas mal intencionadas. Ou seja, confiamos no poder do Estado onde vivemos para sermos protegidos contra malfeitores. Mas raramente pensamos no poder que os anjos maus têm e no facto que eles estão constantemente procurando obter vantagens sobre nós e contra os ataques dos quais nós não temos na nossa força qualquer meio de defesa. Se lhes for permitido atuar livremente, os anjos caídos podem perturbar a nossa mente, destruir o nosso corpo e arruinar as nossas posses. Porque o seu único deleite é promover a miséria e a destruição. E se eles puderem destruir um cristão, um crente em Cristo Jesus, eles falo-ão com todo o poder e com toda a alegria, com toda a satisfação. Nós vemos o caso de Job. Logo que Satanás conseguiu que Deus, por razões superiores, retirasse a proteção que tinha colocado ao redor de Jó e da sua casa, nós vimos o que é que Satanás realizou na vida daquele homem. Sabemos que Deus depois voltou a restaurar a sua proteção a Job e a sua bênção, mas no momento em que Job esteve sujeito ao alcance e à ação do poder satânico, nós vimos em que desgraça se tornou a sua vida. Portanto, este caso de Job tem dois ensinos para nós. Primeiro, que Deus, quando protege os seus filhos e ao protegê-los, guarda-os inteiramente ou muito em grande medida da ação de Satanás. E segundo, que apenas com a permissão de Deus é que Satanás pode interferir na vida
de um crente filho de Deus. E a terceira lição já agora é que se não fosse a proteção dispensada por Deus, os filhos de Deus nesta terra seriam imediatamente destruídos pelas hostes satânicas. Essa é a sua vontade, esse é o seu desígnio para todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador nesta terra. Ora, é por isso que é feliz aquele que segue Cristo, porque ele está sempre protegido sob a sua vigilância. Os anjos poderosos são enviados pelo céu para proteger todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador. O maligno não pode penetrar a guarda que Deus coloca ao redor do seu povo. E mais uma vez vemos aqui o caso de Job. Ele estava protegido por Deus em toda a sua vida, em toda a sua saúde, em todos os seus bens. E foi apenas com a permissão de Deus e por razões superiores que Deus tinha em conta que Satanás pôde tocar na vida de Jó. Outro caso foi o caso de Pedro, quando ele foi preso e estava condenado à morte para ser executado no dia seguinte, em Jerusalém. Deus enviou um anjo que libertou Pedro da prisão e o pôs em liberdade para se esconder e escapar assim a uma morte certa. Portanto, estes são exemplos claros de que Deus cuida dos seus filhos, que Ele tem esse cuidado implementado de muitas maneiras, uma das quais, talvez a mais importante, seja o ministério dos anjos bons, dos anjos fiéis a Deus, que estão ao serviço, como eu disse, segundo o texto de Hebreus, capítulo 1, que estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não temamos a ação dos anjos de Satanás, enquanto formos fiéis a Deus, enquanto andarmos no seu caminho, com um coração simples e decidido, entregue a Ele, nós podemos contar com a proteção de Deus. E é por isso que não somos atingidos por desgraças maiores. Tudo aquilo que nos sobrevém é porque Deus permite que aconteça, porque Ele tem as suas razões. Mas uma morte violenta e rápida às mãos dos seguidores de Satanás ou dos seus anjos é uma morte que será evitada pela presença dos anjos de Deus junto de nós. No próximo programa, na semana que vem, vamos estudar as armadilhas de Satanás para as podermos vencer com a ajuda de Deus. Vamos estudar quais são essas armadilhas e como podemos escapar a elas sendo fiéis ao nosso Deus e caminhando com Ele por esta senda que seguimos e que nos levará à vida eterna se formos fiéis até à morte. Por isso, eu convido todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, já para o programa da próxima semana, que certamente será muito interessante, pois é apenas conhecendo as armadilhas de Satanás que nós estamos capazes de não cairmos nelas, de não sermos enganados, de não sermos atraídos para o mal, e estamos assim sob a proteção e o escudo do Deus omnipotente a quem servimos. Por isso, convido-vos a todos para o próximo programa da semana que vem, as armadilhas de Satanás e a maneira de as vencermos. Até lá, um abraço a todos.